Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, a gente não conseguiu falar da polêmica da coletiva do técnico da Helma ontem, então vamos falar hoje, porque eu acho que é um debate muito interessante para se ter e talvez eu tenha mudado de ideia já algumas vezes. O Odair, ele basicamente chega na frente do diretor de futebol do Atlético, Eduardo Freeland, e fala que se fosse ele, renovaria por 2 anos com o Atlético. Primeiro de tudo, vamos lá. Faz sentido renovar por 2 anos com o técnico Odair Helma? E eu tenho duas versões. Assim, primeiro de tudo, eu acho que o trabalho do Odair Helma não merece uma renovação de 2 temporadas, não merece uma renovação nem para continuar na próxima temporada. Eu acho um trabalho em resultados fraco, 50 e poucos por cento era basicamente o que o Barbieri tinha, e que vários outros treinadores acabaram sendo demitidos no Atlético, isso tendo o melhor time da competição. Então fico tentando imaginar como seria esse aproveitamento em outros contextos. E acho que a gente precisa, de certa forma, ser resultadista para avaliar o trabalho de um treinador. Sim, mas não podemos ser só resultadistas. Mas a partir do resultadismo, fica óbvio. A partir do resultadismo fica claro. O trabalho do Odair Helma não se sustenta. Aí vamos começar agora nos aprofundar e falar de desempenho. Também não acho que deva ser renovado. Eu acho que o Atlético, ficando na Série B, o que hoje é o mais provável de acontecer, o Atlético ele vai ter o mesmo cenário da temporada passada. Dessa temporada, no caso, né? Ano que vem da temporada passada. Que é basicamente ter que jogar contra blocos baixos. Que é basicamente ter que jogar contra times extremamente fechados. Extremamente fechados. E no final das contas, o Odair em nenhum momento me mostrou que ele é um técnico capaz de pegar um time trancado e encontrar soluções ao ponto da gente ganhar os jogos. Inclusive, para mim, o Odair é o principal responsável pelo não acesso do Atlético, exatamente por não ter conseguido fazer o domínio, e eu reconheço, do Atlético em vários jogos, virar resultado. Ah, Thiago, mas aí a culpa dele? Também. O técnico é o único personagem que influencia 30 outros personagens. Talvez seja injusto, mas também o torcedor do Atlético tá sentindo um gosto amargo em tantos e tantos jogos dos pontos perdidos. O torcedor do Atlético tá sentindo um gosto amargo da previsibilidade, dos erros incoerentes, das escolhas incoerentes, de um técnico que é óbvio que tem méritos. Mas no determinado contexto, que por acaso é o cenário mais comum para o Atlético, o Odair, a impressão que eu tenho é que ele não cumpriu a promessa que ele fez para o torcedor do Atlético de encontrar as soluções necessárias para ter esse tipo de jogo. A gente fala desde o começo da Série B de protagonismo. Tirando a sequência de 7 jogos, que aí você também pode questionar, mas o Atlético teve muita dificuldade de ser protagonista ao longo da competição. E eu acho que, assim, tem a cota Barbieri, primeiro turno, mas a maioria do campeonato é com o Odair. Então, eu não gosto do trabalho do Odair. Eu não gosto do trabalho do Odair, acho que é um trabalho, volto a dizer, tem acertos, pôs a pele na posição, para Patrick, oportunizou a base, que eu acho demais, assim, foi importante no mercado, mas para mim fica numa comparação menor do que as coisas aconteceram. Essa é a primeira parte. Tem uma segunda. Thiago, se você soubesse, indubitavelmente, que o Odair ficaria 2 anos, que ele não pode ser demitido e ele não pode sair, você toparia? Toparia. Entende por que pedir a demissão do Odair não é incoerente? Eu acho que tem 2 pontos de avaliação muito claros. Desempenho e resultado. E na minha visão, perante ao que eu acredito que o Atlético poderia fazer, o Odair não entrega nenhum e nem outro.
Beleza? Beleza. Então, assim, é uma avaliação do trabalho. Eu não vou trazer o número aqui pra justificar. Todo mundo sabe que o trabalho do Odair poderia ter conquistado mais pontos do que acabou conquistando. Ponto. Ninguém tem a impressão que o Atlético tá onde ele deveria estar. Jogou alguns jogos para pontuar melhor? Sim. Foi prejudicado por erros de arbitragem? Sim. Mas não encontrou as soluções para fazer jogos de domínio, jogos de mais posse de bola virarem cenários de vitória. E a gente precisa ser um pouco resultadista, gente. Não adianta. Mas qualquer treinador, qualquer forte, mas a maioria dos treinadores, ficando 2 anos num clube, ele tem muito mais chance de dar certo do que a chance de dar errado. Então, mas você manteria o Odair? De certa forma, eu manteria. Por acreditar mais em dar sequência de treinador do que no próprio Odair. Mas eu acho que um treinador com garantia de 2 anos, a tendência é que ele dê certo. Em qualquer lugar. A tendência é que ele consiga fazer coisas melhores em qualquer lugar. Então o debate ele não pode abster essa possibilidade, mas o debate ele não vai chegar lá, porque não vai dar para você oferecer o Odair essa garantia que a gente vai ter tanto tempo para ele desenvolver um trabalho. E assim, primeiro de tudo, o Atlético precisa subir o mais rápido possível. E acho que o Odair ele vai ficar marcado pelo treinador que não conseguiu subir o Atlético. Acho que o Odair vai ficar marcado pelo treinador que não conseguiu ser o melhor time, tendo o melhor elenco e tendo a folha salarial mais cara. É um trabalho que eu acho que mancha negativamente a carreira do Odair. Tamanha ineficiência e tamanho impacto negativo que eu acho que o Odair tem ali numa série de tomadas de decisão. Então, assim, nada aqui é pessoal, tá, gente? O Odair parece ser um cara incrível. Quando a gente trocou uma ideia ali depois da questão da coletiva, ele foi super gente boa comigo. E tudo que eu gostaria, volto a dizer, que o Odair fizesse um trabalho de estabilidade ao ponto de eu acreditar que ele sim pode ficar 2 anos. Mas os critérios que eu tenho pro entendimento que um treinador deve ter tamanha sequência, o Odair ele não preenche esses requisitos. O Odair não entrega. E é uma pena. Porque se ele entregasse seria ótimo, seria incrível, mas ele não entrega. Então, assim, vamos ver. Vamos ver o que ele consegue fazer nesses 5 jogos. Porque, por exemplo, eu manteria o Odair pra Série A. Que aí você vai ter um jogo muito mais reativo. Aí você vai ter um jogo muito mais de transição. E nisso eu acredito no Odair. Se o Odair conseguir subir o Atlético, aí eu acho que ele pode fazer uma grande Série A partir desse modelo de jogo. Eu não duvido do Odair em jogo de transição. Eu duvido do Odair em jogo de protagonismo, jogo posicional. Isso aí eu duvido. Mas na Série A, mantém. Inclusive, pra mim, acho difícil a gente encontrar opção melhor que o Odair pra ser o nosso treinador na Série A. É muito doido, mas são jogos muito diferentes. O Atlético na Série B é uma coisa, o Atlético na Série A é outra. Então, primeiro de tudo, acho que a gente precisa entender essa diferença. Valeu, pessoal? Tamo junto. Forte abraço, Eras.